Eu nunca me esqueço daquela noite. O cheiro do arroz queimado vindo da cozinha, o som abafado da televisão e os olhares. Os malditos olhares. Era véspera de Natal. A casa estava cheia. Tios, primos, meu irmão com a esposa grávida. E eu ali, servindo a todos como se fosse uma empregada. Sim, eu, Camila. A filha obediente. A que acordava antes de todos para pegar 2 ônibus até o trabalho. A que chegava em casa exausta, mas ainda cozinhava, lavava a louça, organizava as contas. A que ouvia calada quando diziam que não fazia mais do que a obrigação. A que mês após mês tirava do próprio salário para manter aquela casa de pé, enquanto todos à sua volta apenas existiam. A que aguentava. Mas naquele dia bastou eu dizer uma única palavra. Um não. E o mundo virou do avesso. Camila, seu irmão vai ficar com o seu quarto. Ele precisa de espaço. Vai dormir no porão. Foi assim, frio, cru, sem cerimônia. Minha mãe disse como quem escolhe o sabor do suco na feira. E eu congelei. Fiquei ali, parada, tentando processar o absurdo daquela frase. Meu irmão de 33 anos, que nunca pagou uma conta, que passava o dia jogando videogame e culpando o mundo pela própria mediocridade, ia ficar com o meu quarto, porque precisava de espaço. E eu, a filha que sustentava todo mundo, ia pro porão. Meu peito apertou, engoli seco. Levantei os olhos lentamente. Primeiro, olhei para minha mãe. Ela nem piscava. Depois, olhei ao redor. Tios, primos, a esposa do meu irmão, todos calados, fingindo que não estavam ouvindo, fingindo que aquela ordem absurda não tinha acabado de ser jogada no meio da ceia. Ninguém levantou a voz por mim. Ninguém disse, isso não está certo. Sabe por quê? Porque no fundo, todos já me viam como a empregada da casa. Como a trouxa que trabalhava e aceitava tudo. A que aguentava calada. Mas, naquele instante, algo dentro de mim quebrou. Não foi só orgulho, não foi só cansaço. Foi a dor de perceber que, mesmo fazendo tudo, eu nunca fui a prioridade. Nunca fui amada. A verdade me atingiu como uma pancada. Eu era útil, não querida. E pela primeira vez, eu não engoli, não aceitei, não abaixei a cabeça. Minha voz saiu baixa, firme, mas com o coração em pedaços. Não, eu não vou dormir no porão. A frase soou como uma bomba no meio da sala. O garfo que meu tio levava à boca parou no ar. Minha mãe ficou estática, como se não tivesse entendido. Mas entendeu. E como entendeu? Como é que é? Ela perguntou, com o tom envenenado de quem não aceita ser contrariada. Respirei fundo, tentando manter a calma. Mas a raiva fervia por dentro, misturada com anos de mágoas engolidas. Eu não vou. Eu trabalho, pago as contas, compro comida, pago o aluguel, tudo. E agora você quer me jogar no porão como se eu fosse um estorvo? Porque o filho preferido perdeu o emprego e apareceu aqui com a mulher dele grávida? Minha mãe levantou como se algo dentro dela tivesse explodido. O silêncio era total. Só se ouvia a música de Natal baixinha vindo da TV, como um deboche cruel. Você tá me desafiando, Camila? É isso? Não, eu tô me impondo. Tem uma diferença. E então veio. O tapa, estalado, dolorido. A cabeça virou de lado com a força. O gosto metálico do sangue invadiu minha boca. Por alguns segundos, tudo ficou em câmera lenta. Vi o olhar de espanto de alguns primos, o constrangimento da esposa do meu irmão, que abaixou a cabeça. E vi meu irmão, rindo. Ele achava engraçado, como se fosse justo, como se eu merecesse. Eu tremia, não de medo, mas de fúria, decepção, anos de humilhação, de sobrecarga, de ser a que sempre resolvia tudo. E no fim, era só isso que eu era para eles? Alguém descartável? Meu peito doía.
Não pelo tapa, mas pela verdade que ele revelou. Ali, na frente de todos, eu entendi. Eu nunca fui filha. Eu fui usada. Então, eu me levantei, sem chorar, sem gritar, com uma frieza que eu mesma desconhecia. Você acabou de perder a única pessoa que ainda mantinha essa casa em pé. E saí. Atravessei a sala como se estivesse passando por um cemitério. Ninguém teve coragem de me segurar. Ninguém abriu a boca. Eles sabiam. No fundo, sabiam. E o silêncio deles era a confirmação de tudo. Naquela noite, eu dormi no terminal de ônibus com uma mochila e uma jaqueta fina. Choveu. E mesmo encharcada, foi a primeira vez que senti liberdade. Naquela madrugada fria, encolhida num banco de cimento, com a mochila servindo de travesseiro, eu não chorei. Engraçado, né? A vida inteira me desdobrando para ser reconhecida, elogiada, amada. Mas só quando fui chutada é que percebi que já vivia no abandono há muito tempo. Eu olhava as luzes dos postes tremeluzindo e pensava: e se eu desaparecesse? Alguém sentiria minha falta? Ou apenas a falta do meu dinheiro? A resposta doía, mas me libertava. Nos dias que se seguiram, eu virei sombra. Dormia em um albergue, comia o que dava. Gastei minhas economias com o básico. Mas acredite, ainda era melhor do que ser a escrava emocional da minha própria família. Comecei a procurar trabalho com mais urgência. Consegui um bico numa lavanderia. Lavava lençóis e uniformes até a pele das minhas mãos rachar. Depois, me ofereceram umas faxinas. Eu aceitava tudo. Passava pano em chão sujo com a cabeça erguida, porque pela primeira vez, cada centavo que eu ganhava era só meu. Meses se passaram. Consegui alugar um quartinho pequeno, mas só meu. Decorei com flores artificiais e luzinhas baratas. Era simples, mas tinha paz. E mais que isso, tinha dignidade. Ali, eu dormia bem. Ali, ninguém me mandava para o porão. Enquanto isso, as notícias da minha antiga casa começaram a chegar por conhecidos. Meu irmão não conseguia manter emprego, nenhum. Gastava tudo com apostas online. A esposa dele foi embora. Deixou o bebê com minha mãe, que agora não sabia nem como pagar o leite. As contas se acumulavam. E sem meu salário, tudo desabou. Eu recebia mensagens da minha mãe quase todo dia. Filha, me desculpa, volta pra casa. Estamos precisando de você. Sua sobrinha tá doente. Ajuda a gente. Mas era tarde. Eles não me queriam. Queriam minha utilidade. Eu não respondi nenhuma mensagem. Só observava. Porque às vezes, a maior vingança não é gritar. É o silêncio. 1 ano depois, consegui uma oportunidade num escritório de contabilidade. Fiz um curso técnico gratuito, me esforcei e fui indicada por uma cliente da lavanderia. Passei a usar roupas sociais simples, cabelo preso, maquiagem leve e, principalmente, a andar com a cabeça erguida. Com o tempo, fui crescendo. Me tornei referência no setor. Ganhei respeito, estabilidade e um novo círculo de amizades. E então, na véspera do segundo Natal longe de casa, meu telefone tocou. Era minha mãe. Eu hesitei, mas atendi. Camila, vamos perder a casa. O banco está cobrando o financiamento. Seu irmão foi demitido. Eu não tenho mais ninguém. Do outro lado da linha, uma voz trêmula. Diferente da mulher que um dia me bateu na frente da família inteira. Agora era só uma sombra. Desesperada. Eu respirei fundo. Fechei os olhos. E o porão? Tá disponível? Perguntei com sarcasmo. Ela ficou em silêncio. Eu continuei. Engraçado, mãe. Você só me procura quando tudo desmorona.
Mas onde estavam vocês quando eu dormi no chão do terminal? Quando eu tive que recomeçar sozinha? Ela tentou falar algo, mas eu interrompi. Vocês não queriam a filha, queriam a provedora. Mas ela morreu naquela noite. E desliguei. Sem peso, sem dor, sem raiva. Apenas com a paz de quem sobreviveu ao pior e se reconstruiu. Hoje, eu tenho meu próprio apartamento, modesto, mas aconchegante. Tenho uma vida organizada. E mais importante, tenho respeito por mim mesma. Nunca mais aceitei ser o plano de emergência de ninguém. E aprendi que laços de sangue não valem nada se te afogam. A filha obediente morreu. Nasceu a mulher que não abaixa mais a cabeça. E toda vez que alguém tenta se aproveitar da minha bondade, eu lembro daquela noite, do tapa, do porão e do silêncio de quem assistiu tudo e não moveu um dedo. Hoje, quem me procura precisa bater na porta. E não é qualquer um que eu deixo entrar. Quantas vezes você engoliu o choro só para manter a paz dentro de uma guerra? Quantas vezes foi usado, descartado, e mesmo assim continuou tentando? Se essa história te tocou, é porque talvez você também já sentiu o gosto amargo da ingratidão. Então compartilhe. Não só por você, mas por todos que ainda acham que amar é aceitar tudo calado, porque às vezes a maior coragem é aprender a dizer não. E se você acredita que histórias como essa precisam ser ouvidas, se inscreva no canal. Tem muita gente lá fora precisando de coragem. Cada história pode ser o despertar de alguém.